Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que a gente possa contribuir com esse vídeo possa encontrá-los bem e com muita saúde e muita força para um trabalho de exemplo. Bom, meu nome é Catsilene, eu sou assistente social. Atualmente eu estou como coordenadora do Centro de Referência Especializado para a População de Rua, que é o Centro Pop aqui de Franca. O Centro Pop já com 6 anos aqui no município. Passo a palavra para a Simone, que ela está se apresentando, para a gente iniciar um pouco dessa conversa com vocês. Obrigada, Cati. Olá, pessoal. Compartilho dessas mesmas expectativas que a Cati propôs aí. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Simone, sou assistente social também, trabalho na Prefeitura Municipal de Franca, na Secretaria de Ação Social e atualmente não estou no Centro Pop nesse momento, porém estou mais próximo do pessoal da gestão aqui, mas por muitos anos estive trabalhando no Centro Pop com a Cati e é para onde eu pretendo voltar também, Então vamos começar? Pode começar, Cati. A gente pensou em trazer algo que possa colaborar com o trabalho de vocês, com a visão dessa população, que é a população de rua, que atualmente está muito falada, principalmente mediante essa pandemia. Então a gente separou um pouco da nossa fala para preparar vocês e para que vocês tenham um pouco da noção do nosso trabalho junto a essa população. Eu vou falar um pouco da história do Centro Pop e depois um pouco dos serviços que a gente tem aqui. O Centro Pop ele foi inaugurado aqui em Franca em 2013. Ele faz parte de uma política federal, através de um decreto que está contido na política para a população de rua. Então, este ano, em 11 de setembro, o Centro Pop vai para 7 anos de funcionamento. O nosso atendimento ele é gigantesco, Antes um pouco da pandemia, para ter ideia, a gente tinha uma grande demanda. Passavam pelo serviço Centro Pop 90 pessoas por dia e por mês a gente tinha em torno de uma demanda de 250 a 300 pessoas. O que seria o atendimento realizado pela equipe do Centro Pop? É um espaço, uma unidade, onde aqui em Franca é muito porta aberta, a gente tem uma demanda espontânea, a pessoa tem a unidade como referência, então lá ela pode fazer sua higiene pessoal, a higiene dos pertences, alimentação e tem também os atendimentos psicossocial e as oficinas. Então nós temos várias oficinas de artesanato, de música, de esportes, de expressão cultural, e os atendimentos eles são baseados no acesso à garantia de direitos. Então a gente visa organizar a documentação, encaminhamento para outras políticas públicas, tudo fazendo uma articulação em rede. E hoje, com a pandemia, o nosso atendimento mudou um pouco. Nós tivemos uma transferência de local de trabalho, então a gente estava numa sede onde a gente permaneceu até março deste ano. No final de março a gente veio para um local provisório. A gente atualmente está funcionando o atendimento em um ginásio de esportes aqui em Franca, numa região central, e a gente dividiu esse atendimento em uma outra unidade da Secretaria de Ação Social aqui de Franca. Então, no ginásio, nós estamos ofertando o serviço com oferta do banho, da higienização e guarda de pertences. No espaço da secretaria, a gente está fazendo um atendimento psicossocial, onde a maior demanda atualmente são documentos, A gente tem tido uma dificuldade muito grande, porque vários dos serviços, como delegacias, os serviços que articulam a documentação, como o Poupa Tempo, ainda continuam fechados, com atendimento remoto. Isso tem dificultado muito para essa população, porque é uma população que perde os seus documentos fáceis, E até para acessar
a questão de outras políticas públicas, igual o cartão de alimentação que a gente recebeu, teve essa dificuldade por não estar com os documentos, até mesmo no auxílio emergencial. Então, a nossa demanda, atualmente, a maior demanda está voltada para nesse sentido, né? Como eu disse, antes da pandemia, a gente tinha uma demanda muito grande. Em decorrência de ter mudado o espaço e a gente está provisoriamente, essa demanda teve uma pequena diminuição. Agora, atualmente, a gente está com cerca de atendimento no mês de 150 a 200 pessoas. Então, a gente está também acolhendo e recebendo pessoas que estão chegando de outro município e encaminhando para os outros serviços. Eu vou falar um pouco da história dos serviços, né? Outros serviços que existem para a população de rua é o abrigo provisório e a casa de passagem. O abrigo provisório, aqui no município, é um dos mais antigos. Ele tem em torno de 42 anos aqui, só que ele passou por várias transformações e teve a sua terceirização em 2014. Então, ele foi terceirizado e atualmente ele está sendo administrado pelo serviço do... esqueci o nome do abrigo? Isso, o abrigo provisório está sendo terceirizado por uma entidade aqui em Franca, e a casa de passagem ela foi inaugurada em 2018, em novembro, e que é um outro serviço de acolhimento. O abrigo provisório atualmente ele está com 48 vagas e ele atende pessoas em situação de rua de Franca. E a casa de passagem atende pessoas migrantes, itinerantes, famílias que vêm de outros municípios. Com a pandemia, a gente fez uma reestruturação no serviço, sendo o Centro Pop o centro de referência e serviço de referência para esses dois serviços. Nós fizemos uma mudança no atendimento. Então, nós estamos fazendo um serviço em parceria, onde as pessoas podem ser acolhidas através da casa de passagem e ficam um tempo, né, em quarentena para se proteger, e depois elas são transferidas para o abrigo provisório, onde podem ser acompanhadas e acolhidas pela equipe. Permanecer um tempo maior, isso, né, Isso, Kátia? para evitar, até no sentido dessa circulação mediante ao risco trazido pelo Covid. Uma outra alternativa que o município propõe e está desde o começo de julho funcionando é um acolhimento de pernoite temporário. Ele começou com a proposta de 50 vagas, a gente tem tido um aumento na demanda, onde as pessoas também podem ser acolhidas e saem durante o dia para o trabalho ou para coisas assim. Esse atendimento ele é temporário e ele é aberto das 5 às 8 para a entrada da noite, e as pessoas saem no outro dia às 7 da manhã, onde é oferecido os cartões para fazer a alimentação no Bom Prato, que é o restaurante popular, e depois podem estar acessando o Centro Pop como local de atendimento. Acho legal, Kátia, a gente ressaltar que esse atendimento de pernoite, ele foi criado exatamente pensando na possibilidade da garantia do direito, né, da população, porque considerando a casa de passagem, o abrigo nesse novo formato, tinha necessidade do isolamento, né? Sim. E a gente pensou também na garantia de direito dessas pessoas que, devido a N questões que a gente já conhece, dos desafios da questão da população em situação de rua, não conseguiria permanecer no serviço por um período de 15, 20, até mais dias, né? Então, considerando essa necessidade, a gente viu a necessidade de criar esse pernoite. E aí, pensando nos serviços, né, nesse trabalho com a população de rua, a gente separou algumas ideias do que seria esse trabalho, né, tanto do Centro Pop como dos outros serviços. Então, como é trabalhar, como é atuar com essa população. Uma das coisas que a gente mais prioriza no atendimento com a população de rua e que faz com que o trabalho seja executado com uma forma de respeito e íntegra é o vínculo.
o vínculo que se cria com essa população, seja no atendimento, nessa acolhida, né, na toda a receptividade com essa população de rua. Esse vínculo, ele só acontece muitas vezes se o profissional ele vai livre de qualquer preconceito, de discriminação, de julgamento, né? E na confiança, você entender a história de vida, para você também respeitar a situação com que aquela pessoa chegou e por que ela está nessa situação. Entender que muitas vezes não é uma escolha, e sim uma situação que vai sendo criada mediante a tantas violações e tanto desgaste que ela vem sofrendo durante a trajetória de vida, né? Então, esse vínculo, ele mostra muita coisa pra gente, que é possível, sim, um trabalho próximo a essa população, né? É um trabalho onde você tem que respeitar o limite do outro e respeitar também o seu profissionalmente, né? Colocar essa história de vida como dos instrumentos a ser trabalhado, né? E ter empatia por essa população. Colocar mesmo no lugar do outro e entender toda essa vivência que é muitas vezes transitória, inesperada. Então, entender um pouco de toda a realidade e vida da população nas ruas. E o Centro Pop, junto com as outras equipes, se torna, com esse trabalho, realmente uma equipe de referência. É ali que a pessoa em situação de rua, ela vai procurar um endereço para suas correspondências, um local para guardar seus documentos, o acesso do contato com a família, essa ponte, né, e toda a articulação para as outras políticas ou para os outros espaços que são limitados. Então, essa equipe ela se torna forte quando ela é para o usuário uma referência de fato. E esse trabalho ele tem que ser pautado na ética, né? Aqui na nossa profissão, dentro do projeto ético-político, pensando na integridade dessa população e no respeito até da identidade daquela própria pessoa. Outra coisa importante que o nosso trabalho visa, e é um dos nossos maiores desafios também, é o acesso às políticas públicas e efetivar, através do nosso trabalho, a garantia do direito dessa população. Muitas vezes elas são desprotegidas desse acesso, não sabem como fazê-lo e muitas vezes, mesmo sabendo, o preconceito e a discriminação faz com que isso fique muito mais difícil, né? Fica assim, muito mais moroso. Então, o papel do profissional é tornar isso um caminho fácil, um caminho realmente a ser percorrido e alcançado. A Simone agora vai falar um pouco do trabalho que a gente fez junto com essa população, que foi um ponto que marcou muito o nosso trabalho e um ponto muito positivo, que veio agregar. Obrigada, Kati. Muito legal as coisas que a Kati trouxe. A gente, para escolher a temática, nós ficamos assim um tempão pensando algumas coisas, né? Porque são tantas coisas para falar da população em situação de rua que a gente poderia ficar horas aqui, né, Kati, contando da nossa história enquanto profissional, de todo o nosso aprendizado que a gente teve com esse trabalho no Centro Pop, né? Que uma coisa que eu admiro muito na equipe, na nossa coordenadora aqui na Kati, né, é que assim, a equipe do Centro Pop, ela sempre parte do princípio da troca, né? Que nós não somos os donos dos saberes, a gente não está lá para ensinar nada, a gente está para compartilhar vivências, trocar e construir possibilidades, tanto para as pessoas que estão ali como usuário, como para os profissionais que estão ali trabalhando, como para um serviço também, né? Que mediante tantos desafios, a gente, todos os dias a gente mostra o quanto é possível, o quanto é valioso, né? E o quanto essas pessoas merecem, né? São merecedoras de tudo que o Centro Pop oferece e de todos os seus direitos também, né? Como a Kati disse, né? São histórias de vidas que a gente está ali conhecendo, cuidando e auxiliando, né? E eu penso, quando a Kati fala do vínculo, que é bem isso, né? O vínculo ele requer o acolhimento, então é de extrema importância que essa equipe saiba acolher,
que ela saiba ter empatia, que ela acredite no trabalho, né? É importante a gente garantir a qualidade dos atendimentos que a gente oferece para essa população. E para a gente garantir a qualidade do atendimento, a gente precisa conhecer a história de vida, né? A gente precisa conhecer as necessidades deles e precisa ouvi-los, né? Então, acolhimento também é saber ouvir, né? E o principal, né, é o atender, né? Que você acolhe, você atende e você precisa realmente se identificar com o trabalho, respeitando a realidade daquele indivíduo, para que você ofereça qualidade no seu atendimento mesmo, né, enquanto profissional. E aí, pensando nos assuntos que a gente tem para trazer, nós trouxemos um recorte em uma vivência que a gente teve com a população em situação de rua aqui em Franca, a partir de uma supervisão que a gente teve com o pessoal do Instituto Paulo Freire, né? E foi um momento assim de bastante aprendizado, né? E que eu acho que marcou muito o nosso trabalho como um todo em Franca, né? E aí, para começar, eu queria trazer para vocês uma frase muito conhecida de Paulo Freire e que eu acho que ela assim retrata bem o início desse nosso trabalho, onde ele fala: a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Paulo Freire, né? Esse trabalho, como eu disse, ele começou a partir dessa supervisão, né? Com o pessoal do Paulo Freire. Primeiro a gente discutiu a temática, a gente entendeu o que seria, né, essa atividade de leitura do mundo, e concomitante a gente foi dividindo isso com a população que a gente atendia, a gente estudou junto, a gente explicou, a gente conheceu um pouco da realidade, quem era Paulo Freire, o que ele pensava, e a partir desse conhecimento da realidade de Paulo Freire, a gente foi vendo muita semelhança com as coisas que a gente acreditava, e muito assim a ver com a realidade da população de rua. E aí, um acordo, né, comum entre o usuário e equipe profissional, a gente quis realizar essa proposta durante um período aí, na verdade, acho que durou uns 9 meses, né, Kátia? E no final a gente apresentou um trabalho, né? Então, esse trabalho ele foi dividido, né, em várias etapas. A primeira etapa foi a pesquisa de campo, junto com os usuários do Centro Pop, né, onde foi localizados locais de trânsito e reunião do público-alvo. Num segundo momento, foi utilizado mapeamento, filmagens e fotografias dos locais apontados pelos usuários, né? E por fim, houve uma montagem de uma maquete e a construção de um material com análise dos resultados, onde a gente apresentou para todos os usuários e também para a equipe da nossa secretaria e outros que a gente convidou, né? Que a gente deu o nome de Festa Cidadã, né? Desse nosso trabalho, né? E foi uma experiência muito interessante, porque assim, a gente dividiu em equipes, né? Então assim, os estagiários, os profissionais, né, toda a equipe, o motorista, as equipes também do Abre Provisório na ocasião, a gente se reuniu, a gente fez uma proposta junto com os usuários e nós fomos a campo mesmo, né? Porque na leitura do mundo ela é dividida em dimensões, né? Então a dimensão sócio-histórica, a territorial, econômica, social e cultural. Então, juntamente com os usuários, a gente foi construindo o que a gente poderia abordar mediante essas dimensões, né? E aí a gente se dividiu em equipes, né? E essas equipes eram compostas por profissionais e por usuários, né? E para mim, eu que fiquei com a parte de territórios e mapeamento, eu achei assim muito bacana, né? Me trouxe um conhecimento muito grande, trouxe uma proximidade muito legal com os usuários, assim, no sentido da gente dar a câmera fotográfica, eles vão registrar os espaços, eles me mostrar onde que era a cachoeira, que no sábado e domingo que o Centro Pop não funcionava, que ele tomava banho.
quem que eram as redes de apoio nos territórios deles, que eles contavam quando não tinha centro pop. Então, você conhecer o outro lado, né, da condição de rua, né, onde que eram as quebradas, onde eles utilizavam para arrecadar dinheiro, onde que era a quebrada para usar droga, onde que era o espaço para dormir, coisa que até então para mim não era muito nítido, né? Eu sempre pensava que onde estava o fluxo de população de rua é onde ele dormia, é onde ele fazia tudo. E aí, a partir desse trabalho, a gente foi entender que não é assim a rua. Tem o espaço para usar, tem o espaço onde eles vão utilizar para ganho econômico, independente de forma lícita ou não, tem o espaço onde ele dorme, tem as redes de apoio, em todos esses espaços inclusive, né? E isso, realmente, se a gente não consegue adentrar a realidade, vivenciar, eu acho que a gente não teria o aprendizado que a gente teve, né? Outra coisa também importante, como nós fomos bem recebidos nesses espaços, né? E isso é engraçado porque, assim, às vezes aquele território que para a equipe profissional é proibido, a gente não deveria estar ali, nós fomos muito bem recebidos, foi explicado toda essa realidade. Em contrapartida, infelizmente, os usuários nos trouxeram, enquanto a gente discutia sobre o território, os espaços onde eles não eram bem-vindos, né? Então, são espaços que a gente, enquanto profissional, está muito acostumado a frequentar. São padarias, restaurantes elitizados, região central, comércio, e que ali eles nunca são bem vistos, né? E, infelizmente, mesmo estando com a gente, esse preconceito persiste até hoje, né? E isso para mim foi muito chocante, trouxe para mim uma quebra crucial de paradigmas, né? De como o nosso trabalho, ele a todo momento, ele tem que combater a discriminação, preconceito, e sentir isso na pele faz total diferença, né? Pra gente, né? E isso foi muito importante para a nossa equipe como um todo, né? Para algumas pessoas também de outras equipes e até mesmo da própria equipe que trabalha com essa população, trouxe uma quebra de paradigmas também, no sentido assim, de registro fotográfico, né? A gente descobriu inclusive habilidades com essa população, de quem era bom fotógrafo, da sensibilidade deles nos registros, que é muito diferente que eu, enquanto profissional, fosse fotografar o ambiente de uma biqueira, o ambiente onde eles dormem. Então, todo esse registro sendo feito pela população trouxe essa sensibilidade, trouxe essa emoção para a gente. Nós tivemos também alguns com habilidades de desenho, habilidade de leitura, né, que ajudou muito, contribuiu muito nas nossas discussões, né? Então, assim, foi algo muito enriquecedor. Se as equipes tiverem a oportunidade, vale muito a pena se propor, né? Foram muitos os avanços em relação a isso. No final, a gente, como eu já disse, a gente propôs essa festa cidadã, onde a gente juntou todo o material, a gente teve exposição de fotos, a gente teve apresentação musical, apresentação de pagode, a gente teve exposição fotográfica, a gente apresentou o mapeamento mesmo que a gente fez, nós tivemos poemas, né? Que mais, Kátia? A gente teve desenho, teve maquete, então assim, foi muito bacana essa experiência, né? Então assim, só para validar a importância da gente respeitar e conhecer a realidade da vivência de rua, né? Então o profissional, para ele ter um bom desempenho, além do vínculo, da questão da empatia, do vínculo, de acreditar no trabalho, e do respeito ao usuário, a gente precisa realmente ter um conhecimento aprofundado da vivência de rua, e isso nos trouxe uma experiência bacana. Dos avanços que a gente teve, a gente conseguiu, com essa imersão nos territórios, a gente conseguiu ter como se fosse uma foto
de cada região da nossa cidade, dos movimentos da população em situação de rua e das redes que existiam e onde não tinha rede nenhuma de apoio para a população. A gente conseguiu parcerias, a equipe como um todo conseguiu atingir a visão da rua. Em relação aos usuários, a gente conseguiu, né, através aí dos destaques de habilidades, a gente conseguiu que eles se sentissem um pouco mais empoderados, tivessem mais autonomia, buscassem, né, alguns cursos, algumas coisas que eles desempenharam com esse trabalho aí por um período longo, essa autonomia, essa busca. A gente conseguiu resgate de identidade, porque a gente falou muito sobre histórias de vidas, de pessoas que a gente já acompanhava, ou por imergir naquele território, a gente conheceu alguém diferente que trouxe um pouco da sua história. A gente conseguiu com eles retomada do planejamento de vida deles, com esse resgate, eles passaram a ter vontade. E algo muito legal, a gente conseguiu uma retomada no planejamento do nosso serviço, com a participação principal que às vezes a gente esquece, que é a participação do usuário, né? A partir da fala dele, da necessidade dele, desse feedback, dessa devolutiva que eles têm que nos trazer diariamente, constantemente, para a gente conseguir agregar e qualidade no trabalho oferecido, né? A gente teve algumas campanhas a partir dessa vivência aí do preconceito, do combate ao preconceito e discriminação. Surgiu, né, que eles se envolveram tanto, como foi um período longo, surgiu a necessidade de uma oficina continuada, que eles não queriam acabar, né? Acabou, a gente fez a festa cidadã, mas eles queriam continuar, né, esse trabalho. A gente tem mais lugar para conhecer, eu acho que a gente precisa estar nos espaços, vamos desenvolver alguma coisa com a gente, nesses espaços que a gente não é bem aceito, que a gente possa levar as nossas demandas, porque inclusive um dos espaços que eles trouxeram para a gente que não era bem aceito, era em serviços, no pronto-socorro, né, em serviços essenciais para eles que, infelizmente, quando eles adentravam esse espaço, que era um direito, eles não eram bem recebidos. Então, a gente teve a oportunidade de construir algumas coisas em cima disso e discutir e pensar em muitas mudanças. Inclusive, a nossa decisão em fazer parte da equipe da RAPS de Franca, para a gente começar a discutir um pouco desses desafios que a população encontrava no nosso sistema de saúde, né? Então, a gente passou a compor essa equipe, né? E uma outra coisa bem legal é que a partir desse grupo culminou em encontros onde a gente, juntamente com a população, percebeu a necessidade da implantação do movimento de população de rua no município de Franca. Só que para isso a gente entendeu junto com eles que a gente precisava estudar, que a gente precisava discutir mais. A gente até teve um momento onde a gente trouxe, né, integrantes do movimento nacional, né, teve aqui com a gente o Darcy, o Edivaldo, né, foi uma participação importantíssima no nosso fórum de população em situação de rua, e a partir disso a gente implantou e começou a estudar. A gente ainda não conseguiu implantar o núcleo, é uma meta. Infelizmente era para ter sido no começo do ano, mas devido à pandemia a gente teve várias reorganizações e aí a gente não pôde efetivar isso, porque já era para ter sido desde o mês de março, né? Mas é uma meta que a gente tem enquanto serviço de atender a população de rua, implantar o núcleo de Franca do movimento de população de rua. Mas a gente ficou 2019 inteiro estudando sobre isso. A gente discutiu com os usuários, a gente ocupou muitos espaços, nós tivemos momentos de luta e desafio, e que esse grupo estar unido, fortalecido, a gente está em constante capacitação, a gente conseguiu garantir algumas coisas do Centro Pop e da política para a população em situação de rua no município, né? E a partir dessa discussão do movimento de população de rua, eu vejo que tanto as equipes como os usuários passaram a ter esse entendimento da necessidade da identificação de demandas coletivas, né? A gente não tem um trabalho voltado para o individual,
Então é o meu desafio, é a minha habilidade, é a minha vaga. Não, a gente precisa identificar demandas coletivas e a gente precisa lutar por essas demandas coletivas. E eu acho que esse entendimento traz um fortalecimento para a equipe e trouxe um fortalecimento para os usuários como um todo, né? Falei muito, tentei trazer um breve relato, mas foi uma experiência muito rica, né? Que a gente quis compartilhar com vocês, né? O nosso trabalho, ele é árduo, ele é de luta, né? Constante, e a gente permanece aqui firme, e eu acho que cada vez mais nós, equipes que atendemos população de rua, a gente precisa compartilhar conhecimentos, a gente precisa se unir, a gente precisa estar próximo dos movimentos sociais para a gente conseguir realmente efetivar a política pública para a população em situação de rua, né? Então, estar aqui, trazer a nossa vivência, a nossa fala, eu acho que agrega em nós e eu espero que possa agregar alguma coisa em vocês, né? E o trabalho continua. Sim. Cátia, quer falar um pouquinho dos desafios, já que o trabalho continua? Sim. Pensando em toda essa experiência que a Simone nos trouxe agora, e também do nosso trabalho durante essa trajetória, a gente separou alguns dos desafios. Como a Simone mesmo colocou, eles não são poucos, eles são muitos, né? E a gente percebe que agora, com esse momento que nós estamos vivendo, com a pandemia, eles têm de estar aí presente a nos desafiar a cada dia. Então não pode parar. Um desafio que sempre existiu, né? E agora, com todas essas dificuldades que os municípios estão encontrando, do enfrentamento emergencial contra a pandemia, é a escassez de recursos. Desde a existência do nosso trabalho, a gente sempre tinha propostas de articulação, de criar novas alternativas, novas propostas de trabalho, mas sempre as coisas demoravam a acontecer, eram canceladas, eram adiadas devido a essa escassez, né? Pensando nisso, a gente tem que parar e pensar um pouco na importância de um município ter toda a implementação da política pública e efetiva. No município de Franca, atualmente, nós não temos o serviço de abordagem social. É um serviço de extrema importância para essa população. Ele teve vários momentos que foi a proposta de estar sendo implantado, mas até o momento nós não conseguimos a contratação de uma equipe específica para fazer esse trabalho. Inclusive, com essa morosidade, né, dessa força política, essa escassez de recursos, nós também não temos, é uma coisa que a gente sempre sonhou, né, Simone, um mapeamento, uma pesquisa efetiva, um censo do município de Franca que contabilize a população de rua. O que nós temos são dados, né, do atendimento dos serviços, pessoas cadastradas, mas um número real que mapeie todo o território do município, por enquanto, nós não temos. E pensando nesse desafio, a sugestão que eu acho que a gente tem que dar é no sentido da gente compor os espaços. Então, tanto a população como as equipes estar no CMAS, participar da discussão da LDO, da diretriz orçamentária, aproximar das faculdades, né, que é algo que tem nos ajudado muito aqui no município de Franca. Aproximação com todas as universidades que tem, Defensoria Pública, Ministério Público e o conhecimento da área de recurso financeiro, de orçamento para a gente fazer a defesa. Então não adianta a gente reclamar que não existe o recurso se a gente não está nesse espaço para discutir e levar as nossas necessidades, as equipes e os usuários. Só dessa forma, né, Simone, a gente vai trabalhar com uma perspectiva de inclusão dessa população e trabalhar para que essa lacuna nessa rede intersetorial ou das políticas seja eliminada. Porque aqui, como em outros municípios, a gente sempre percebe uma dificuldade de articulação, de intersetorialidade, né? Então, sempre com essa dificuldade. Então, falar dessa mobilização dos serviços é combater e é um desafio que a gente está aí tentando enfrentar. Outro desafio é a política de segurança alimentar. Aqui em Franca nós não temos uma parceria com o Bom Prato, ele veio para cá em 2014, muito próximo ao Centro Pop, mas ele não tem o acesso da população.
já foram feitas várias tentativas, atualmente a administração tenta novamente para que a população de rua acesse o serviço e garanta a alimentação. Isso em forma de parceria, né? Sim. E aí nós vamos terminando falando do enfrentamento dessa população mediante esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Com toda essa dificuldade do acesso aos direitos, a gente tem percebido que o nosso trabalho com a população de rua, ele vem como fortalecimento para esse momento, né? Estamos todos frágeis, mas essa população, ela sofre as mais diversas embates, né? Tanto do preconceito, da exclusão, né? A gente não tem uma política de habitação aqui em Franca que possa assegurar moradia para essa população. Então é uma coisa que um desafio muito grande que a gente vem lutando, como a Simone trouxe, ocupando espaços para pleitear e solicitar. E é a luta, né, do Movimento Nacional de População de Rua, moradia primeiro, e tem que ser a luta nossa também, porque em tempos de pandemia, né, que a gente precisa do isolamento, como garantir isolamento para quem não tem moradia, né? Então, nós separamos esses pontos, espero ter contribuído, né, com esse vídeo, para que vocês pensem um pouco nessa população. Eu e a Simone estendemos o convite, né, abrimos aí quando tudo isso passar. Nós estamos aqui em Franca e esperamos quem quiser vir entrar em contato para conhecer o nosso trabalho de perto, para a gente discutir, fazer uma roda de conversa. Quando tudo isso passar, a gente está aberto a receber essas visitas, né, e essa aproximação com vocês. É muito importante que a gente sempre faça essa articulação de trabalho em rede, que só conversando, trocando experiências e se fortalecendo junto, a gente vai poder vencer todos os desafios e dificuldades. Agradeço também o convite, agradeço em especial a Ariadne e ao pessoal do Najup, né? Compartilho da fala da Kátia, espero que a gente possa ter despertado aí um pouquinho na reflexão de vocês, que a gente possa ter contribuído um pouco, né, nesse momento, tá bom? Até mais, tudo de bom para vocês, até mais, pessoal, beijo. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.